Você pode amar a Deus, ter uma fé gigante, não perder um domingo na igreja, e ainda assim fracassar na vida. E isso dói mais do que você admite em voz alta, porque você ora, jejua, sente aquele arrepio na pele, aquela lágrima quente escorrendo no rosto. Sai do ambiente de fé, com o peito queimando de esperança. Mas na segunda-feira o boleto continua ali. A conta não fecha. O telefone não toca. Como explicar isso? O outro prospera sem orar. E você, que ora todo dia, continua patinando. Sentindo aquele peso nos ombros de quem corre na esteira. Muito esforço, zero avanço. Será que Deus faz acepção? Será que Ele esqueceu de você? Respira. A culpa não é de Deus. O problema é que você está tentando abrir uma porta natural com uma chave espiritual. E enquanto você não entender essa diferença, vai continuar amando a Deus e colecionando frustrações. Fique aqui. Hoje você vai parar de brigar com o céu e começar a governar a terra. Existe uma diferença brutal entre a pessoa de Deus e os princípios de Deus. E confundir isso está custando caro. Deus ama quem você é. Filho, herdeiro, amado antes de qualquer desempenho. O amor dele não está em negociação. Mas a vida te devolve o que você faz. Isso muda tudo. Você pode ser íntimo, sensível, cheio de experiências espirituais, e ainda assim completamente desorganizado, indisciplinado, despreparado para administrar recursos. E aqui está a frase que talvez doa, mas cura. Tentar pagar boleto com emoção espiritual é o erro fatal. A oração resolve intimidade. Princípios resolvem escassez. Não é falta de fé, é falta de alinhamento. Deus não precisa que você prove amor, Ele já decidiu te amar. Mas os princípios exigem obediência, consistência e repetição. Se você planta desorganização, colhe caos. Se planta negligência, colhe limitação. Não é punição, é lei. A pessoa te garante identidade. Os princípios determinam o resultado. Vamos tirar a culpa religiosa agora. O homem mais santo do mundo, se pular de um prédio, cai igual a quem não crê. Isso te choca? Deveria. Porque a gravidade é um princípio, não uma pessoa. Ela não sente sua devoção, não se emociona com sua oração, não negocia com sua fé. Ela responde a uma lei física. Você pode amar a gravidade, pode cantar para ela. Ainda assim, se pular, cai. O dinheiro funciona de maneira parecida. A administração é princípio. Multiplicação é princípio. Semeadura é princípio. Não é espiritualizar, é respeitar leis. Quando você entende isso, a revolta vira responsabilidade. Você não está amaldiçoado. Você está apenas desalinhado. E desalinhamento se corrige com aprendizado. Agora deixa eu ser direto. Se você quer continuar sendo um gigante na fé e uma criança nas finanças, pode sair. Mas se quer alinhar seu espírito com sua conta bancária, fique e escreva agora nos comentários para selar seu compromisso. Eu vivo princípios. Agora vem a conta que ninguém te explicou. A neurociência diz que você tem entre 60 e 70 mil pensamentos por dia. E a maioria deles é negativo, repetitivo e automático. Enquanto você ora 15 minutos com intensidade de manhã, você passa as outras 16 horas alimentando pensamentos de medo, dívida, incapacidade e comparação. Percebe a matemática do fracasso? A vida obedece à maioria. Se a maioria dos seus pensamentos sussurra, não vai dar, se o diálogo interno repete, não sou capaz, seu subconsciente trabalha incansavelmente para provar que você está certo. Não é falta de fé, é frequência dominante. Enquanto você percebe isso, observe aquele ruído interno que te diminui. Não basta um momento espiritual intenso, é preciso constância mental, porque seus pensamentos dirigem suas decisões constroem seus hábitos, e seus hábitos constroem seu destino. Existe um segredo silencioso na natureza. A semente não faz força para ser árvore, ela simplesmente é. Dentro daquela pequena estrutura, já existe tronco, galhos, frutos e sombra, ainda invisíveis, mas reais em potencial. Você não precisa lutar para ser quem nasceu para ser. Você precisa decidir quem está plantando dentro da mente.
O livro ensina: ser agora interiormente quem você gostaria de ser amanhã. Imagine agora. Como pensa alguém que governa recursos com sabedoria? Como anda, como fala, como decide? Sinta isso dentro de você, porque você não atrai o que quer, você atrai o que é. Se dentro de você ainda mora escassez e medo, isso é o que floresce. Mas se você decide, hoje, mudar seus pensamentos sobre si mesmo, muda sua frequência. Você é uma semente do reino. E a pergunta não é se Deus te ama. A pergunta é: que tipo de árvore você está permitindo crescer dentro da sua mente agora? Aqui está a frase brutal que desmonta ilusões. Imagine se não atraímos o que queremos, mas atraímos o que somos. Isso explica por que você pede portas abertas e encontra portas fechadas, pede abundância e vive contando moedas, pede expansão e sente o peito apertar quando surge uma oportunidade maior que seu medo. Você pode declarar ouro, mas se sua identidade foi moldada na escassez, você tem o toque de Midas reverso. Tudo o que toca vira pedra. Não porque Deus negou, mas porque seu subconsciente precisa provar que sua crença está certa. Se lá no fundo mora a frase silenciosa: dinheiro é difícil, prosperidade é para os outros, eu não mereço. Então, toda vez que a vida tenta entregar algo maior, você sabota, adia, procrastina, cria conflito, escolhe errado e depois aponta para o céu. O subconsciente não discute com você. Ele executa ordens, ele confirma a identidade. Enquanto você percebe isso, sinta aquele desconforto leve no estômago, aquela memória de oportunidades que passaram e você não agarrou, não foi azar, foi coerência interna. Você não atrai o que deseja, você atrai o que confirma quem você acredita ser. E se identidade é escassez, até bênção vira peso. Mas se identidade muda, o toque muda. Agora eu vou interromper seu fluxo, porque governo exige decisão. Se você quer desligar esse ímã de problemas e ativar a atração de propósito, deixe o seu like agora. Não é vaidade, é alinhamento. Quando você aperta o like, você está dizendo ao algoritmo e ao seu próprio cérebro: eu aceito prosperidade, eu aceito governo, eu aceito responsabilidade. Seu cérebro registra ações mais do que intenções, movimento mais do que desejo. Pequenas decisões físicas começam a quebrar ciclos mentais, porque identidade se constrói com repetição. Enquanto seu dedo toca a tela, seu sistema interno recebe um microsinal. Eu não sou mais espectador, eu sou o construtor. Frequência não é mística, é padrão repetido. E toda vez que você responde a conteúdos que expandem sua visão, você está treinando seu SARA, está afinando seu filtro, está dizendo: mostre-me oportunidades, não ameaças. Governo começa em microdecisões. E microdecisões geram macrodestinos. Dentro do seu cérebro existe um sistema chamado SARA. Sistema Ativador Reticular Ascendente. Mas eu quero que você visualize de forma simples. Ele é o porteiro. Tudo o que entra na sua consciência passa por ele. O mundo está cheio de oportunidades, conexões, ideias, portas. Mas o porteiro só permite a entrada daquilo que confirma suas crenças. Se você acredita que é vítima, ele só mostra injustiça. Se acredita que é incapaz, ele só destaca falhas. Se acredita que prosperidade é impossível, ele ignora soluções. Você literalmente fica cego para o que não combina com sua identidade. Já percebeu como quando você decide comprar um carro específico, começa a ver aquele modelo em toda parte? Ele sempre esteve lá, mas seu filtro não permitia que você percebesse. Agora entenda o choque. Deus enviou a resposta, mas seu porteiro barrou a entrada. Não por rebeldia, mas por coerência. O SARA protege sua identidade atual. Ele trabalha para manter você consistente com quem você acredita ser. Se você se vê pequeno, ele te mantém pequeno. Se você se vê governante, ele começa a destacar caminhos de expansão. Enquanto você escuta isso, imagine seu porteiro trocando a lista, retirando a palavra escassez e inserindo oportunidade, retirando medo e inserindo estratégia. O mundo externo não mudou. O filtro mudou. E quando o filtro muda, a realidade percebida muda.
Aqui entra o princípio mais poderoso. Ser agora interiormente quem você quer ser amanhã, isso não é fingimento, é ensaio. Todo grande resultado visível foi antes ensaiado invisivelmente. Pergunte a si mesmo: como se comporta a sua versão de sucesso? Como fala quando está sob pressão? Como organiza seu tempo? Como investe energia? Que ambientes frequenta? Como reage diante de um desafio financeiro? Enquanto você imagina, seu cérebro não distingue totalmente realidade de simulação intensa. Novas conexões começam a se formar. Novas rotas neurais começam a se abrir. Isso é renovação do entendimento. É transformação pela mudança da mente. A mudança não começa na conta bancária. Começa na imagem interna. Se você continuar agindo como a versão limitada, continuará confirmando o passado. Mas se começa a ensaiar a postura, a disciplina, a mentalidade da versão expandida, seu Sara começa a buscar coerência com essa nova identidade. Você não está mentindo para si, está treinando-se para sustentar o que pede, porque receber sem estrutura interna gera perda. Mas tornar-se antes garante permanência depois. Agora vamos selar isso com ação. Neuroplasticidade significa que seu cérebro muda fisicamente quando você repete um pensamento com emoção e intenção. Cada vez que você declara uma verdade, novas sinapses se conectam, novos caminhos se fortalecem, velhas rotas enfraquecem. Não é místico, é biológico, é espiritual e natural trabalhando juntos. Por isso eu quero que você escreva. Não apenas pense. Escreva nos comentários. Eu mudo minha mente. Eu mudo meu destino. Quando você escreve, tira o desejo do ar e coloca na terra. O ato físico reforça o decreto interno. Seu cérebro registra como compromisso, não como inspiração passageira. Enquanto você digita, sinta como se estivesse assinando um contrato com seu futuro. Rompendo com a identidade antiga, ativando uma nova frequência. Você não está esperando o milagre cair do céu. Você está se tornando a estrutura que sustenta o milagre. E quando mente muda, filtro muda, decisões mudam. Quando decisões mudam, destino se curva. Agora a pergunta não é se você pode prosperar. A pergunta é: você está disposto a se tornar quem sustenta a prosperidade? Lembra do colégio? Lembra onde você sentava e com quem? Você não fazia cálculo estratégico. Você simplesmente se assentava ao lado de quem era igual a você. Mesma linguagem, mesmos interesses, mesma vibração interna. Isso nunca mudou. Você apenas cresceu. A lei da associação é silenciosa, mas implacável. Você sempre será atraído e atrairá quem confirma sua identidade. Quando você decide mudar a semente interna, quando começa a se ver como governante, disciplinado, construtor de propósito, algo inevitável acontece. A troca de pele. Conversas antigas começam a cansar. Piadas sobre escassez começam a soar pesadas. Ciclos de reclamação começam a apertar o peito. E você percebe que não cabe mais ali. E aqui está a profecia que poucos têm coragem de dizer. Seus amigos de reclamação vão se afastar. E conexões de propósito vão se aproximar. Não por arrogância, mas por frequência. A solidão que pode surgir nesse processo não é abandono, é limpeza de terreno. Toda construção exige espaço. E Deus não coloca vinho novo em estrutura antiga. Enquanto você permite que sua identidade amadureça, observe como o ambiente começa a reorganizar-se. Convites mudam, oportunidades surgem de lugares improváveis. Encontros parecem coincidência, mas são alinhamento. Você não força novos relacionamentos. Você se torna compatível com eles. E compatibilidade é mais forte que carência. Se você mudar por dentro, o lado de fora será obrigado a acompanhar. Uma semente de macieira não tem escolha, ela tem que dar maçã. Ela não acorda em crise existencial, não decide ser laranjeira, não questiona o clima. Ela simplesmente manifesta o que está programada para ser. Mas você não é uma planta. Você tem o dom do livre-arbítrio. E isso é ao mesmo tempo libertador e confrontador, porque significa que você é responsável. Se a vida está desalinhada, não foi o destino, não foi o céu, não foi azar,
Foi escolha de plantio, escolha de pensamento, escolha de ambiente, escolha de reação, escolha de disciplina ou negligência. Isso dói, porque desmonta a narrativa confortável de vítima, mas devolve o poder para sua mão. Você não é refém da genética emocional, nem do histórico familiar, nem do bairro onde cresceu. Você pode escolher novos pensamentos, pode escolher novas respostas, pode escolher nova frequência, e cada escolha é uma semente. Enquanto você percebe isso, sinta a mudança de postura. Ombros que antes estavam curvados começam a se alinhar. Respiração que era curta começa a se expandir. Responsabilidade não é peso, é governo. E governo significa que você planta hoje, sabendo que colherá amanhã. Agora eu quero que você transforme isso em prática concreta. Hoje, não amanhã. Hoje, vá até um espelho real, não a câmera do celular. Um espelho onde você possa ver seus olhos. Fique ali por 2 minutos. Não é para chorar, não é para se julgar. É para informar. Olhe profundamente para si e declare sua nova identidade. Diga quem você está se tornando. Diga que governa sua mente. Diga que honra princípios. Diga que é responsável por seu plantio. No começo pode parecer estranho. Pode dar um leve desconforto, um riso nervoso, uma sensação de exposição. Mas continue. Enquanto você não se convencer, você não convence o mundo. O espelho precisa ver um governante antes do mundo ver. Seus olhos precisam reconhecer autoridade, antes que o mercado reconheça, antes que oportunidades reconheçam, antes que pessoas reconheçam. Identidade é treinada, não é descoberta por acaso. E quando você sustenta o olhar, sem desviar, está dizendo ao seu cérebro: essa é a nova versão. E seu Sara começa a registrar a atualização. Escute com atenção. A partir do momento em que você decide mudar sua identidade, seu SARA começa uma caça silenciosa. Ele vai procurar oportunidades de ouro, conexões estratégicas, ideias criativas, soluções que antes passavam invisíveis. Não por mágica, mas por ressonância. Você começará a perceber portas que sempre estiveram ali. Conversas que antes pareciam comuns ganharão significado. Propostas surgirão. Honra profissional começará a se desenhar. Paz mental substituirá aquele ruído constante. Recursos começarão a fluir. Não por sorte, mas porque sua estrutura interna agora sustenta a expansão. Mas eu preciso ser honesto. Sua mente antiga vai tentar voltar amanhã. Vai sussurrar velhas frases. Vai tentar reinstalar o sistema antigo. Por isso, para manter a frequência, toque em inscrever-se. Não é sobre número, é sobre ambiente. É sobre permanecer exposto a princípios que reforçam sua nova identidade. 2026 é o ano de quem governa a própria mente. E quem governa a mente, governa decisões. Quem governa decisões, governa plantio. Quem governa plantio, governa colheita. Você não é vítima. Você é semente com escolha. E a partir de hoje, você escolhe florescer.